Sabe quando você vê que, ai, fulana de tal foi pedido em noivado lá em Veneza, enquanto o barquinho fazia assim e as estrelas piscavam assim. Isso não tem nada a ver com o fator biológico ou do sentimento. A pessoa que ama, ela vai te amar escrevendo num papel te amo, ou indo em Veneza e dizendo que te ama e pedindo em vários caramba. Mas existem alguns códigos que a gente simplesmente sente no nosso coração que a gente precisa cumprir esses códigos sociais, porque senão você vai estar fazendo alguma coisa errada. Agora imagine que você faz parte de um grupo minoritário da sociedade que sofre um monte de imposições, que sofre um monte de boicotes e ainda assim te incentivam a fazer um monte de coisas para que você ocupe determinados lugares, para que você gaste o seu dinheiro com algumas bobeirinhas, mas te convençam de que essas bobeirinhas são cruciais para a sua existência. Vamos pensar um pouquinho além, amiga? Eu tava vendo que tava rolando uma confusão generalizada nas redes sociais sobre esse assunto. Por quê? De um lado, tinha uma galera dizendo: não vou mais fazer nenhum procedimento cosmético e estético, porque eu tô gastando meu dinheiro com uma bobeira e eu vou me embarangar. Aí do outro lado tinha: ai meu Deus, mas é a única coisa que faz com que a minha vida seja minimamente agradável e tenha um pouco mais de sentido. Não vou parar jamais de fazer os meus procedimentos estéticos. E aí uma briga, uma picuinha entre esses dois grupos, mas ninguém avaliando o que de fato importa nesse assunto. O quê? Gente, 2026, alguém vai convencer alguém de que tá errado de fazer esses procedimentos estéticos? Eu desconfio muito. Eu faço os meus procedimentos, quando a minha sobrancelha já está ridícula, eu vou lá e faço. E aí o que está ridícula, né, a sobrancelha? Alguém disse que tem que fazer em algum momento da nossa existência. Beleza, hoje em dia eu considero ridículo quando começa a crescer pelos onde não corto. Fiz a sobrancelha. Ah, porque as minhas unhas estão assim, ó, tá sem charme, tá sem glamour. Vou colocar as minhas unhonas. Ai, porque o meu cabelo, a raiz está crescendo. Vou fazer a minha raiz do meu cabelo. O que é isso? Porque estou com pelos nas minhas axilas. Preciso depilar. E daí já foi uns R$ 500 nessa brincadeira. R$ 500 esses que poderiam estar sendo investidos em um curso, quem sabe? Poderiam sim. Ah, mas é porque não é toda vez que eu gasto esses R$ 500. Mas você gasta, né? Assunto vai rolando. Aí, uma pessoa começou a questionar, né, o porquê que a gente faz isso, sendo que muitas pessoas veem isso como um momento realmente de que você não pode abdicar de forma alguma. Aí puxaram um assunto. Ué, mas um fulano de tal vendeu o próprio carro para assistir jogos da Copa e ninguém questionou ele, porque o entretenimento masculino é muito mais bem aceito. Aí quando a mulher vai fazer as unhas, ele reclama e diz pra ela fazer as unhas em outro lugar. Primeiro que ele não tem que estar reclamando de nada, ele não manda nas unhas dela nem nada que ela tá fazendo na vida dela. Mas já que ele tá reclamando que ela vai fazer as coisas do lazer dela, mas na hora de ter o lazer dele, ninguém mete o pitaco, porque realmente o lazer masculino, ele é muito mais bem aceito, ele também não é atrelado a mudanças estéticas, eles estão se divertindo de outras formas e ninguém vai nada contra eles nunca. Então, o assunto é muito mais embaixo, porque existem determinadas prisões que pra gente, a gente não tá vendo como prisão, a gente tá enfeitando, botando estressezinho, a gente tá fazendo corações na prisão e tá dizendo que tá divertido estar nessa prisão. Imagina que eu só tenho esse momento aqui, ó, isso aqui do meu quarto, a minha vida inteira. E aí eu comecei a me acostumar, comecei a viver dessa forma, dizendo que essa parede é muito legal e interessante, eu adoro estar nessa parede. E aí quando você me apresenta uma outra possibilidade, uma outra forma de enxergar o outro lado do quarto, eu vou falar: mas nada se compara à minha parede, eu amo tanto.
Dá pra entender? Você não precisa em momento nenhum parar radicalmente de fazer suas coisas, mas eu acho que a gente precisa pelo menos observar de forma crítica, um pouquinho assim, do porquê a gente faz o que a gente faz. E esse assunto leva para um monte de outras problemáticas, porque também vejo muitas mulheres hoje dizendo, né, quando eu falo sobre relacionamento, que não é para você viver pro cara, que não é para você se descabelar para do cara, isso aqui, as pessoas falam, porque agora não pode nem mais amar. Não é esse o ponto, amigas. Você pode estar amando sim, tá? Faz muito bem para sua saúde amar. Mas você precisa entender o que você tá fazendo, porque disseram que você tinha que fazer, que é o que chamamos do nosso destino social. A mulher sempre esteve com o seu papel sendo organizadinho pela cultura social inteira, de que ela ia cuidar de um homem, de que ela ia cuidar de uma família, de que ela prestava mais para os serviços do lar culinário. O valor dela sempre esteve atrelado a esses serviços. Então, uma mulher crescer e se desvincular disso já é algo assim, ó, extraordinário, né? Então, a gente fala, tá, tudo bem você gostar de fazer ali o bolo pro rapaz às 3 horas da tarde, mas você gosta, né? Calma, não vamos, né, confundir aqui a situação. Mas o interessante é pensar do porquê que você está se colocando nessa situação. Você realmente gosta ou foi o que te ensinaram que deveria ser algo admirável? E aí você tá só seguindo o fluxo, é o seu destino social, escolheram para você antes mesmo de você ter opções. Então quando você não vê outras opções, quando você fecha os olhos realmente para quando alguém vai falar de forma mais crítica sobre o assunto, você não vai ver e você vai seguir esse padrão pro resto da sua vida. Pode não ser uma vida miserável, né? Tudo bem, fulana pode estar vivendo muito bem, fazendo as coisinhas do jeitinho que ela quer fazer. Mas também não vamos apelar dizendo que foi fulana que escolheu. Porque já decidiram esse destino para ela muito antes. Isso é fato, tá? E tem filósofos que falam sobre isso. Quando chegaram no momento de tentar entender o amor, compreender o amor, muita gente nem queria. Eles queriam deixar isso só pro lúdico, só para os poetas, para os cantores falarem sobre o amor de forma super romantizada. Mas, na verdade, o amor também foi... Essa noção de amor que a gente tem foi construída, foi bem planejada para também prender um pouco as mulheres, para também limitar as pessoas de alguma forma. Tudo que a gente vive praticamente, alguém pensou de forma muito estratégica. Como podemos limitar esse grupo aqui? Vamos dizer que vai vir um cupido, vai soltar a flecha, eles vão se apaixonar loucamente e de repente tudo vai dar certo. Esse é o conto de fadas que a gente assistia. Essa era a história de amor que eles poetizavam, que os poetas cantavam, e era só o que eles queriam trazer. Mas quando uma pessoa corajosa ousou em falar de amor partindo de um olhar de análise crítico, estrutura social, vamos analisar, já que tá tudo vira análise, por que eu não posso analisar esse sentimento que vocês dizem que é tão genuíno, tão limpo de interferências? Não é. Então por que você ama do jeito que você ama? Por que você faz as coisas pro seu amor do jeito que você faz? Tudo tem uma explicação por trás. E não tô dizendo que você não sente só por sentir. Você sente sim, o sentimento vem. Eu passei pelo momento de, tô conhecendo, e aí eu tô nervosinha porque vamos a um jantar. Para de destruir as coisas, filha. Tô com borboletas no estômago quando você era adolescente, você foi dar o seu primeiro beijo. Isso existe. Tem a parte biológica da coisa, mas também tem a parte cultural e social. O fato de você sempre esperar que o cara venha até você e te conquiste, isso não tem nada a ver com o fato de você ter uma periquita e ele ter um pinto. Não é biológico, é uma estrutura social. Então espera-se que os homens venham. Logo depois da conquista, espera-se que a mulher cuide
da relação como um todo. A mulher vai se posicionar para conversar, a mulher vai se posicionar para programar as coisas. O cara fica muito focado sempre na conquista. E aí depois que conquistou, ele, já fiz no meu papel era esse. Tanto que a mulher se faz de difícil nesse momento da conquista, porque ela tá vendo até onde ele vai, sem encostar nela. Quando ele chega no objetivo dele, acabou. Tanto que é um dos motivos que as mulheres mais reclamam sobre suas relações com os caras, né? Porque depois que ele me conquistou, ele parou de tentar me conquistar. Óbvio, era só esse papel que ele tinha que cumprir. Disseram pra ele, olha, você precisa chegar na mina. Depois de chegar na mina, precisa conquistar a mina, fazer uns agrados. Conquistou a mina, acabou. Quem vai se fuder depois da conquista é a mina, porque a mina agora tem a missão social de fazer aquele relacionamento durar pro resto da vida dela. E tá tudo nos cornos dela, socialmente, culturalmente falando. Umas e outras, obviamente, vão contra esse caminho, vão fazer o estardalhaço se não tiverem se sentindo satisfeitas, mas outras vão simplesmente engolir seco e aceitar. Ele não faz nada pra me deixar feliz, mas tudo bem, né? Foi o marido que Deus escolheu. Então, voltando lá pra toda a questão que eu fugi muito do por que eu estou fazendo os meus cílios, as minhas sobrancelhas. Gente, destino social, imposição cultural, que a gente finge que é uma escolha. Toda essa volta para dizer que você pode achar que você está escolhendo muito, que você é uma passarinha livre, mas não necessariamente. Tem muita interferência o dia inteiro, nossa vida inteira. Fatores externos, sociais e culturais que vão te impulsionar para agir de forma X, enquanto você acha que você está decidindo, mas não necessariamente você está. Então, quando a gente fala, vamos pelo menos entender a raiz da coisa, para você também não ficar assim, não sei o quê. Eu não quero ser só mais uma cadelinha do capitalismo, da monogamia, do patriarcado, sabe? Aquela pessoa que finge que não existe nada além do que a gente vive, como se a gente simplesmente escolhesse viver coisas, porque a gente não escolhe. Já tem muita coisa sendo imposta. Então você pode fazer minimamente o esforço de observar mais, de achar uma explicação por trás das suas atitudes. Sabe quando você vê que fulana de tal foi pedido em noivado lá em Veneza, enquanto o barquinho fazia assim e as estrelas piscavam assim. Isso não tem nada a ver com o fator biológico ou do sentimento. A pessoa que ama, ela vai te amar escrevendo num papel te amo, ou indo em Veneza e dizendo que te ama e pedindo em noivários, caramba. Mas existem alguns códigos que a gente simplesmente sente no nosso coração que a gente precisa cumprir esses códigos sociais, porque senão você vai estar fazendo alguma coisa errada. Eu mesma dizendo tudo isso que eu tô dizendo pra vocês, se o meu digníssimo namorado simplesmente escrever num papel te amo, casa comigo, eu vou fazer assim. Pois eu quero que ele cumpra os códigos. Já que tá todo mundo cumprindo código, vamos cumprir código também. Mas você entende o que a gente vive? É tudo muito contraditório, ninguém tem certeza de nada. Mas um questionamento ali, outro questionamento aqui dá pra ser feito. Dá pra também causar um atrito, né? Dar um sustinho ali no patriarcado, sabe? Dizer que, amor, se você não tem dinheiro pra pagar esse jantar, não se estressa não. Se preocupa com isso não, porque eu não vou colocar dentro da nossa relação uma imposição cultural e social de que é você quem tem que pagar um jantar que eu também tô comendo.
Porque aí é uma troca. Quando eu saio com a minha amiga, tem dias que eu pago, tem dias que ela paga, tem dias que cada uma paga a sua. Por que é que do seu namorado, que tá ali também com você, tendo essas mesmas vivências e experiências de troca, não sei o que, você vai meter-lhe a conta no escorno dele o tempo todo? Se ele não recebe mais que você, né? Porque também tem isso, ó. O homem dá pra se aproveitar porque ele recebe mais, geralmente. É uma estrutura. Se ele recebe mais, beleza. Ah, amor, não tem. Paga aí. Agora, os dois na mesma pindaíba, os dois passando por maus bocados, você vai realmente exigir que ele pague sempre por dois, desconsiderando a situação que ele vive, a situação financeira particular dele, situação financeira particular sua, só porque você viu que alguém disse que tem que ser assim por conta de uma imposição estrutural, cultural, social? Entendeu? A gente precisa começar a viver no mesmo mundo. O que é que você faz de bom grado, que você adora fazer, e o que é que você faz só para performar o que exigem que você performe? Sabe quando a mulher diz, caramba, vou chegar em casa, vou ter que transar com meu marido? Que lástima. Gente, isso não é normal. Ai, bati aqui. Isso não é normal de forma alguma. Porque o sexo, ele demanda toda uma intimidade, todo um momento que você tá relaxada, com tesão, um momento que você tá querendo ter essa troca, um momento propício para isso. Agora, se você chegou cansada do trabalho, já cumprindo o seu destino social de trabalhadora que precisa servir ao capitalismo, o dia inteiro trabalhando, seu chefe não querendo saber se você tá de TPM, menstruada ou triste porque perdeu a Copa, então você já precisa performar profissionalismo o trabalho o dia inteiro. Aí me chega em casa, você coloca como mais uma obrigação na sua vida afetiva, a única coisa que você deveria ter algum controle sobre, pelo menos nesse mundo que a gente vive, a de transar sem vontade. Ah, eu vou ter que fazer, porque senão já tá muito tempo que a gente não faz. Calma aí, né, amiga? Você não consegue conversar com essa pessoa que você escolheu para ter uma relação, já que vocês dois são seres humanos, e dizer, cara, e esse sexo nosso, hein? Faz um tempo que a gente não faz esse sexo nosso, mas hoje não vai ser também o dia que a gente vai fazer, porque eu tô cansada, amor. E se a gente, sei lá, talvez depois descansadinha, a gente toma um vinho, a gente conversa, assiste alguma coisa, a gente ouve uma música juntos e talvez o clima venha ou não. Gente, na nossa vida humana, tudo é adaptável. Como que eu vou colocar uma obrigação? Sabe, como essa? Ai, agora eu vou chegar em casa, vou ter que transar. Ai, eu vou chegar em casa, vou ter que beijar, vou ter que dar atenção. Se não quiser, não vai. Se quiser chegar em casa, dar uma boa noite, tomar um banho e me esconder debaixo da coberta, eu vou. Porque eu sou um ser humano, que eu posso estar cansada. Assim como qualquer outra pessoa pode também. E tudo isso é uma conversa, é uma adaptação de um relacionamento que é completamente artesanal seu. Ninguém mais sabe nada do seu relacionamento. Eu posso estar dizendo isso aqui. Mas se você acha no seu coração que não dá pra conversar com esse troglodita que você se relaciona, aí é problema seu. Então faz sem vontade. Jogue o seu corpo para ser abusado permissivamente, porque isso aí pra mim é permitir estar sendo abusado. É ficar, tá bom, vai. Vou precisar fazer esse sexo aqui, tem que fazer. Não é uma... Entendeu? Não sei até que ponto a gente tá se entendendo aqui. Mas eu preciso que a gente entenda que tem coisas que a gente vai ter que bater, ó, de frente assim. Um monte de mulher bateu de frente, foi até morta lá. Porque bateu de frente, tem que bater de frente com algumas coisas, vai ter que ser chata. Vai ter que ficar repetindo o tempo todo, porque tem gente que não quer sair da prisão, que ela desenhou coração, ela botou purpurina e ficou tão girly. E ela não vai sair dessa prisão. Com quem você puder falar, você fala, mas não é todo mundo que quer ouvir.
Entendeu? Eu já fui a pessoa também que performou os papéis que esperavam que eu performasse. Tá todo mundo vivendo sob uma pressão estética, uma pressão cultural. Então, em algum momento a gente vai fazer, mas é importante que depois que a gente faça, a gente pense, por que eu fiz? Foi vontade minha? Ou foi imposição? Ou eu só tô seguindo, aprendi a amar o meu destino social e tô só indo no fluxo? Eu não quero amar o meu destino social, não quero amar uma imposição que jogaram nos meus cornos e só, sabe, vai. Eu quero ir contra, eu quero debater, eu quero entender o porquê, eu quero espernear e dizer que eu vou escolher as minhas coisas, mesmo sabendo que em alguns momentos eu não vou ter escolha. Porque a vida não é um morango. Adoraria que fosse um moranguinho. Que ponto a gente se perdeu aqui da conversa? Porque eu agora acho que não tem desfecho.